Então agora eu vou mostrar uma funcionalidade um pouco mais avançada do Watson Assistant, que é o Webhook. Então, com o uso de Webhook, o que a gente consegue fazer é basicamente chamar APIs externas, ou seja, conectar o nosso assistente com aplicações externas, e a partir daí a gente pode fazer alguma lógica usando código mesmo, que é algo que o nosso assistente não é capaz de fazer sozinho. Então, aqui no caso, nosso assistente já está podendo receber um pedido de pizza, o sabor, o tipo de pagamento, sem dinheiro ou cartão. Mas algo que eu gostaria de adicionar é perguntar o endereço, né, da pessoa para saber onde precisa entregar. E para pedir endereço, o que é legal fazer é perguntar pelo CEP da pessoa. E a partir do CEP você já retorna, você faz uma busca numa API do Brasil e retorna o endereço, a rua da pessoa e pergunta qual é o número da rua, porque pelo CEP você consegue já descobrir qual é a rua. Então eu vou usar aqui uma API que chama Brasil API, que ela faz exatamente isso, ela retorna uma rua, o estado, cidade da pessoa a partir de um CEP. Então eu já preparei, na verdade, essa função aqui usando Cloud Functions. O intuito desse vídeo não é mostrar como se faz essa aplicaçãozinha nem nada, é mais mostrar como integrar ela no nosso assistente. Então, só para mostrar o que ela faz, ela basicamente aceita como entrada um CEP. Tenho esse aqui, por exemplo, e se eu fizer a chamada dela, ela vai me retornar aqui a cidade, rua, estado e bairro. Ele me retorna aqui o bairro, Vila Mariana, cidade de São Paulo, o erro, né, se deu erro ou não, isso é importante, o estado e a rua. Então, essa API que eu vou usar, eu vou expor ela aqui como uma web action, e aqui copiando o endereço dela, e aqui a gente vai colocar o endereço da nossa API dentro do Watson Assistant. Eu vim aqui em Options, Webhooks, e aqui o endereço dela. É importante que a API seja uma API RESTful, ou seja, que ela retorne um objeto JSON. No caso, como eu estou usando Cloud Functions, eu tenho que escrever .json no final. Se a sua API já retorna um objeto JSON, você não precisa fazer isso. Então, agora que eu tenho já o endereço do webhook, vamos desenvolver de fato, né, esse webhook. Para o CEP, eu vou usar mais uma entidade aqui. Eu já pré-criei ela aqui, a entidade CEP. Essa entidade tem um funcionamento um pouco diferente das outras entidades que eu mostrei no vídeo passado, porque ela usa uma expressão regular para captar a entidade. Então, em vez de eu ter exemplos, por exemplo, sabores de ser mussarela, calabresa e portuguesa, aqui eu vou ter uma expressão regular. Então, no caso aqui, essa faz, detecta 5 dígitos de 0 a 9, um traço e 3 dígitos de 0 a 9, que é o formato de um CEP. Tem 5 dígitos de 0 a 9, traço, 3 dígitos de 0 a 9. Ou um sinônimo também pode ser sem o traço, que aí já é 8 dígitos direto de 0 a 9. Então essas são as expressões regulares, é uma linguagem bem conhecida. Se você quiser dar uma mexida com isso, pesquisa aí expressões regulares, que tem bastante tutorial, tem sites que ajudam a desenvolver esse tipo de padrões para se detectar a linguagem. Então aqui vai ser o CEP que busca 8 dígitos de 0 a 9, com traço ou sem. Agora que eu tenho já a minha entidade, eu vou modificar o meu nó aqui para poder receber esse CEP também. Então, no caso aqui, eu já terminava o pedido depois de perguntar do pagamento. Em vez de terminar o pedido aqui, eu vou fazer mais um nó abaixo dele. Então, eu vou deletar essa resposta. Eu vou criar um nó abaixo aqui, um nó filho, né? E aqui eu vou fazer a busca de CEP. Então, no caso, eu vou ativar os slots. Vou buscar o CEP, salvar como CEP mesmo, e se não estiver presente, vou perguntar qual será o CEP da entrega. Beleza. E aí, eu vou habilitar mais uma coisa aqui, que são os webhooks. Clicar aqui em Call Webhook, dar um Apply. Então agora, quando ele detectar esse CEP, ele vai fazer a chamada automaticamente para a minha API. Então eu vou adicionar aqui como vai ser essa chamada. Então
eu vou mandar o parâmetro CEP. Isso aqui é como se fosse um objeto JSON, na verdade é o que ele envia. Então o objeto JSON precisa do nome da chave e o valor. O nome vai ser CEP e o valor vai ser o valor dessa entidade CEP que ele detectou. Como ele vai detectar um padrão de linguagem, que é a expressão regular, ele vai salvar, em vez de salvar o que ele detectou de fato, ele vai salvar como CEP. Só que eu não quero enviar CEP e o valor CEP, que é o nome da entidade. Eu quero enviar realmente o padrão que ele detectou. Para isso, tem que pôr um CEP.literal. E ele vai enviar literalmente o que está dentro dessa entidade CEP, em vez de enviar o valor CEP mesmo. E aqui ele vai salvar dentro do nosso contexto aqui, do nosso assistente, a variável como webhook result 1. E aqui eu já posso configurar o tipo de resposta. Então, se ele detectar o web result 1, ele vai retornar aqui detectei, por enquanto. Se ele não detectar, eu vou dizer erro ao buscar CEP. Ou seja, se der qualquer tipo de erro na chamada de API, se ele não detectar o resultado, ele vai dizer isso aqui, erro ao buscar CEP. Então, por enquanto está assim. Eu já posso testar aqui e vamos ver o que acontece. Antes de testar, falta mais um detalhe ainda, que na verdade eu tirei a resposta aqui, depois de dizer o pagamento, mas ainda precisa pular, na verdade, porque o que ele está fazendo aqui, ele não dá nenhum tipo de resposta do pagamento, mas ele fica esperando o usuário dizer alguma coisa. Então, na verdade, aqui eu não quero que o usuário diga alguma coisa, eu quero pular direto para o próximo nó. Então, eu vou por aqui skip user input. E aí, com isso, nessa etapa do pagamento, ele vai pular, não espera nenhuma resposta do usuário e vem direto para o CEP. Aí ele pergunta qual será o CEP. Então, vamos testar isso aqui. Quero uma pizza de mussarela e em dinheiro. Aí agora ele pulou minha entrada, mas deu um erro aqui. Sim, eu preciso também dizer true aqui, né? Então aqui esse nó vai sempre ser executado. No caso ele não detectou uma condição válida nesse nó, ele pulou e aí deu erro. Então na verdade esse nó tem que ter um true para sempre ser executado quando chegar aqui. Então vamos de novo. Quero uma pizza de mussarela e dinheiro. E aí o CEP. Eu vou pôr um CEP qualquer aqui. Detectei. Então beleza. O CEP veio mesmo. Vamos ver aqui, se eu for em Manage Context, eu consigo ver o que está dentro dessa variável de resultado. Então se eu for aqui, bairro Vila Mariana, cidade de São Paulo, estado SP, Rua Vila Eugênio Monteiro Júnior. Beleza? Então eu já posso pôr uma resposta envolvendo já os resultados que vieram da API. Então, por exemplo, eu posso dizer entrega para, aí eu ponho o result.rua, aí eu vou pôr o bairro, ponto bairro. Se eu for aqui, eu consigo ver direitinho como que estão esses nomes, ó. Então, dentro do result, se eu puser result.bairro, vai vir Vila Mariana, result.cidade, vai vir São Paulo, e assim por diante. Então, eu vou pôr aqui uma resposta já tendo esses resultados que vieram dentro da nossa variável. Então, eu já pus rua, bairro, agora eu vou pôr cidade, traço, estado. Vamos ver como que ficou isso aqui. Daí, dependendo, a gente troca. Então, quero uma pizza de mussarela, dinheiro e esse CEP aqui. Entrega para Vila Eugênio Monteiro Júnior em Vila Mariana, São Paulo, SP. Legal. E agora eu posso perguntar qual será o número da casa, né? Qual será o número da casa? Nesse caso simples, eu vou supor que é sempre uma casa, porque poderia ser apartamento também, para não ficar muito demorado o vídeo, mas vocês vão entender direitinho como que é o conceito disso, e se precisar adicionar questão de apartamento, vocês já vão saber como fazer. Então, aqui em entidades na verdade, agora a gente vai usar número, e o número tem uma entidade específica que é pré-criada pelo Watson Assistant que a gente pode usar para isso, que é o sysNumber. Então, aqui nas entidades eu vou ativar o uso do sysNumber,
E aí quando eu falar algum número, por exemplo, 2, 3, 4, ele ainda não treinou, só esperar ele treinar ele já vai entender. Então agora se eu disser algo como 30, ele detecta aqui esses number 30, da mesma forma que se eu dizer 30 assim, ele detecta. Bom, então vamos lá. Agora eu já busquei o CEP, eu vou, da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou criar um nó filho e perguntar pelo número da casa. Então, add child node. Aqui, não vou esquecer de pôr condição true para sempre executar. Vou pôr aqui número da casa e eu vou ativar um slot pedindo por um número. Então, aqui, detectar entities, sysnumber, n. Se não tiver presente, eu vou perguntar qual o número da casa. E agora que eu já vou ter o número, eu já posso encerrar a conversa com o chatbot. Então, vamos por lá, uma pizza de sabor, pagamento em dinheiro para webhook result.rua, hookresult.bairro, hookresult.cidade, traço result, estado. E eu vou adicionar aqui também o número, né? Number, tá, como está salvo aqui minha variável. E saindo. Última coisa, falta aqui eu pular a resposta. No caso, quando ele fala qual será o CEP, não vai ter resposta, então eu pulo aqui para ir direto para o nó filho. Agora a gente pode testar uma última vez. Uma pizza de mussarela. Legal que ele detectou uma aqui também, então depois se a gente quisesse implementar para ter quantidades de pizzas, de repente poder pedir mais de uma, né, 2 ou 3 pizzas, poderia já começar a implementar fazendo outro slot aqui, né? Então, uma pizza de mussarela, vou pagar em dinheiro. Qual será o CEP? 1.700. Entrega para... só que aqui tem um problema, que ele detecta a entidade CEP como número. Então, nesse caso, eu vou precisar... porque ele detectou além de ser o CEP, ele já foi para a próxima resposta e usou isso como número da casa. Então, ele acha que estou entregando para esse número de casa. Então, na verdade, aqui eu não posso pular o input. Eu vou ter que forçar ele a perguntar aqui o número da casa. Então, em vez de skip, eu vou dar um wait for reply. Aqui, além de esperar pela resposta, eu preciso fazer a pergunta, né? Senão ele vai ficar esperando por resposta sem responder nada. Então, aqui. Na verdade, eu já tinha feito isso. Qual será o número da casa? Então, foi bobeada minha. Estava aqui já, qual será o número da casa. Então, vamos lá. Continuar aqui. Uma pizza de mussarela. Dinheiro. Esse CEP. E número da casa, 50. E aí, show. Uma pizza de mussarela. Pagamento em... Aqui tá errado. Não é dinheiro, pagamento. Mais uma vez. Uma pizza de mussarela. Dinheiro. CEP. Número 50. Uma pizza de mussarela, pagamento em dinheiro. Para a rua, número 50, bairro Vila Mariana, São Paulo SP, saindo. Beleza? Então, sobre o webhooks era isso. Agora vocês sabem integrar com uma API o seu assistente virtual e com isso dá para implementar muito mais funcionalidades. Dentro dessa API, por exemplo, poderia ter um código não só para tratar CEP, poderia receber um parâmetro falando se é sobre CEP ou se é sobre outra coisa e dependendo do parâmetro eu retorno uma resposta diferente. Então isso que é legal do webhook do Assistant, dá uma liberdade infinita para você fazer o que você quiser dentro do seu assistente virtual. Obrigado, galera, e até a próxima.